Olá, amigos. É com muita alegria que estamos aqui na nossa casa, casa que sempre nos acolhe, de braços abertos. Estamos com nossas portas fisicamente fechadas, mas a nossa casa sempre muito acolhedora e muito cuidadosa. Continua com todos os trabalhos e aconselho entrarem no nosso site www.rita.org.br e verem o que a casa está oferecendo no momento. São muitas atividades, são vários cursos e nós estamos aqui hoje para mais um estudo. Vamos começar com uma prece, pedindo a nosso Mestre Jesus que nossos estudos transcorram com muita harmonia, com boas vibrações, muita paz, agradecendo sempre aos espíritos trabalhadores da casa, cooperação, e pedindo a Deus, nosso Pai, boas vibrações para nossa companheira, amiga Anita de Assis, que vai nos trazer o resultado de suas reflexões. Graças a Deus. Obrigada, Aninha. Bom, que nosso Senhor Jesus possa nos envolver nos estudos que vamos dar início neste momento. O estudo está no Livro dos Espíritos, é sobre comemoração do Dia dos Mortos funerais, que está no livro 2, capítulo 6, que fala sobre a vida espiritual. O livro 2, depois Kardec, mais tarde, ele desenvolve e desdobra no livro dos médiuns. E nós estamos no mês de agosto e falando sobre a comemoração do Dia dos Mortos, que se dá em novembro, que se celebra em novembro. Mas, na verdade, a comemoração e as homenagens àqueles que já partiram, que estão na pátria espiritual, é o tempo todo, e não necessariamente nesse dia. E vamos ver o que Kardec pergunta aos espíritos sobre isso, sobre esse dia específico e sobre a dinâmica que se desenvolve neste dia e também, em seguida, nos funerais, né? No momento do velório, do sepultamento. Então, vamos ver o que os espíritos trouxeram a Kardec e nos trazem. São 9 perguntas, muito bem estruturadas. Nós vamos seguir as perguntas para que a gente não perca nenhuma oportunidade dos ensinamentos que os espíritos trouxeram. A primeira pergunta assim: os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na Terra? Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos respondem: muito mais do que podes imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Aqui é bem ampla essa possibilidade de estudo, porque, primeiro, entendendo doutrinariamente que a alma é imortal, que o espírito é imortal, a comunicação, a comunicabilidade entre os dois mundos, e essa possibilidade da pluralidade das existências, da reencarnação, nos traz a certeza de encararmos a morte num ponto de vista diferente daqueles que estávamos acostumados antes de conhecer doutrinariamente os estudos. A morte, ela, do plano para nós espíritas, é uma mudança, é uma passagem, uma mudança de dimensão. E falamos, inclusive, lemos na literatura espírita, que os espíritos trazem que a morte a gente volta para a pátria espiritual, porque como espíritos imortais, a pátria espiritual é a nossa pátria. Estamos aqui transitoriamente nessa condição de encarnados. Então, Kardec pergunta aos espíritos se no momento, depois do desencarne,
se deve, os espíritos, se eles sentem essa lembrança que nós que aqui ficamos temos deles. Eles dizem que sim, muito mais do que podemos imaginar. Porque para o pensamento, para o coração e o pensamento não há distância. O pensamento são ondas mentais que seguem e atingem aquele ao qual é o nosso objeto de comunicar, de falar sobre o nosso sentimento. Então não vai haver nenhuma distância física e nenhuma dificuldade. Eles trazem como resposta um ponto importante. Se os espíritos desencarnados, eles são felizes, vão ficar mais felizes com as nossas lembranças. E se não são, essa ação, esse pensamento, essa atitude em relação a eles, esse pensamento, dessa lembrança, lembranças boas, principalmente, trará a eles lenitivo, alívio, para que eles possam seguir adiante, sabendo que esse distanciamento é só um distanciamento físico, de natureza física, não mais do que isso. Então, quando guardamos a lembrança deles nas nossas orações, no nosso dia a dia, elas estarão, esta memória afetiva estará sendo repercutida a cada um daqueles em que nos lembramos. Depois Kardec faz a pergunta estrutural sobre a comemoração do dia de finados. O dia da comemoração dos mortos tem algo mais solene para os espíritos? Eles se aprestam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos? E os espíritos respondem: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Ou seja, independente da onde estivermos, independente de estarmos, em que local estivermos, eles vão atender ao chamado do pensamento. E aí Kardec complementa a pergunta: o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto das suas sepulturas? E eles respondem: nesse dia eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Sob que forma aí comparece e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis a nós? Aquela forma sob a qual eram conhecidos em vida. Então, aqui continuamos no sentido de entender que no dia de finados, no dia que se comemora, se nós aonde estivermos, seja nos cemitérios, seja em casa, seja num templo religioso, não importa o local, porque o que importa é o que sentimos, o que pensamos em relação a eles. E eles acodem ao chamado com alegria, quando esse chamado é de agradecimento, é um chamado de lembrança de uma saudade, sim, porque temos saudade da convivência do dia a dia, mas lembramos deles. E eles, como disse a primeira pergunta, ficam felizes com essa lembrança. Quem não fica feliz quando nos lembramos do outro? Quando damos um telefonema, como vai hoje em dia, da moda, passar um WhatsApp? Como você está? Como você está passando? Puxa, lembrou de mim, lembraram de mim. Não é gostoso? Imagine, então, aqueles queridos que já se foram. Então, esse chamado que fazemos pelo pensamento, independente do dia, eles são importantes. E ele chama a atenção aqui que eles se reúnem em maior número nesses locais, por exemplo, nos cemitérios, porque lá as pessoas vão para isso. Mas não precisaríamos estar lá, porque qualquer lugar é o lugar. Qualquer instância de lembrança é o lugar. Eles trazem essa questão importante para nós. Até porque é bom que a gente saiba que em qualquer lugar, em qualquer momento, podemos acessá-los. A prece, ela
como diz Leon Denis, ela rasga veredas fluídicas e ela chega até aqueles que é o objeto do nosso pedido, do nosso agradecimento, da nossa lembrança, onde quer que eles estejam, em qualquer situação que eles se encontrem. Seja numa situação de que eles estejam trabalhando na espiritualidade, porque a vida continua, ou seja, numa situação que eles estejam em sofrimento, num lugar mais difícil, num lugar de maior dificuldade. Não importa o lugar que eles estejam, vai chegar. E quando vai chegar? Vai chegar no momento que fizermos esse pensamento, que emitimos esse pensamento, e no momento que também tenhamos uma força de vontade que isso chegue até eles, e perseverar que chegue, acreditando que vai chegar. É importante esse movimento nosso, porque assim estaremos realmente falando com eles. Ah, mas eu não vou receber uma resposta, eu não vou receber um retorno se eles ouviram ou não ouviram. Não precisamos, porque temos a certeza de que eles receberão. Os Espíritos também trazem, em outro capítulo aqui no Livro dos Espíritos, sobre o sono e os sonhos. Eles podem se comunicar conosco através dos sonhos. Algumas vezes nos lembramos e outras vezes não lembramos. Mas com certeza, se para nós for importante, essa informação nos chegará. Mas muito mais importante do que receber esse retorno é ter certeza que esse carinho, essa lembrança chega até aqueles que amamos muito. Porque para o coração não há diferença de dimensões. Para o coração não há, nem aqui na Terra, quando um ente querido nosso precisa se mudar para um outro estado, ou mesmo para um outro país, para outro continente, não há distância. Para o coração, continuamos amando, continuamos nos sentindo ligados a eles. Claro que com a tecnologia que dispomos hoje é mais fácil, mas nós temos uma tecnologia fantástica que é a mediunidade. Agora precisamos aprender a usar, precisamos saber utilizá-la, para que tenhamos a certeza em nós dessa comunhão, dessa fala entre nós, através do coração, através do pensamento, e não através da fala especificamente, nem do ouvir, do ouvido. E aí os espíritos continuam, quer dizer, Kardec continua a perguntar. Essa pergunta também é muito boa. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Aí os espíritos respondem: que lhes importa a terra? A ela só se prendem pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda o espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. Então, muitas vezes, aqui ele está falando, as pessoas, eu já fui a enterro e realmente a gente não vê até alguns túmulos com flores, nem com nenhum tipo de vestígio que alguém esteve ali. Mas nem por isso o pensamento não estará presente, até porque para nós espíritas, ali é só o corpo. E dependendo do tempo de desencarne, nem o corpo está mais ali. A presença do espírito não está ali naquele local. Portanto, não há esquecidos, até porque não há esquecidos pela bondade da misericórdia de Deus. Todos são lembrados. O filme, no livro, né, O Nosso Lar, André Luiz, ele tem um momento do livro em que ele vai receber todo mundo ali que está ali naquele momento, para um instante e vai ouvir as preces, as lembranças que os que aqui ficaram tiveram em relação a eles que já estão na pátria espiritual. E aí tem muitos que receberam muitas comunicações, muitas orações,
muitas lembranças. E qual não é a surpresa de André Luiz, que o que ele recebeu foi de uma esposa. André Luiz era médico quando estava encarnado aqui na Terra. Era uma esposa de um paciente dele que ele atendeu, não de boa vontade, mas porque sua secretária insistiu para que ele atendesse aquele senhor. Mas foi ela, a esposa daquele senhor, independente da boa vontade de André Luiz, que fez uma prece quando soube do seu desencarne. E essa prece, então, chegou até André Luiz. E André Luiz ficou um tempo num local chamado Umbral, um local ainda de muita perturbação, de muito tumulto. E a prece, essa e outras que devem ter sido feitas a ele, chegaram até ele. E esse momento que essa prece de reconhecimento, de gratidão, que aqueles que aqui ficam fazem, elas nos auxiliam, porque elas, daquele momento que elas chegam, elas abrem a nossa mente que está fechada nesse turbilhão do mundo, nesse turbilhão, no próprio desencarne, na perturbação, daquele momento que ele estava passando. Então abre uma vereda, abre-se um caminho e recebe então aquele bálsamo fluídico. E nesse momento que recebemos essa prece, esse fluido benfazejo, essa prece de amor, de carinho, de gratidão, de atenção, é que paramos para pensar o que estamos fazendo na nossa vida. E ali ele parou para pensar naquele momento angustiante que ele estava e para pedir ajuda. Ele conseguiu pedir ajuda. E aí, ao pedir aquela ajuda sincera, a ajuda chegou. A ajuda já estava ali, mas ele percebeu a ajuda e pôde ser acolhido e ser levado, então, para outras instâncias, essa que ele foi especificamente chamada Nosso Lar. Também tem um livro de André Luiz, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, que é Obreiros da Vida Eterna. E Obreiros da Vida Eterna é um livro muito bom para estudar, porque ele fala dos desencarnes. Ele fala especificamente de um desencarne de Dimas, mas ele fala de outros também. E mais, do processo de ajuda que nós recebemos ao desencarnarmos. Da mesma forma que para reencarnar existem equipes que nos apoiam, nos auxiliam, nos orientam para que possamos escolher o melhor caminho, né? Os nossos melhores passos aqui na Terra antes de reencarnar, para que dê certo, para que a gente consiga cumprir aquilo que é de melhor para cada um de nós, ao desencarnar também. Então é interessante porque o livro traz os momentos, e às vezes são períodos muito anteriores que antecedem o desencarne. E a literatura espírita também traz que esses momentos que antecedem o desencarne, que depende da forma, às vezes é uma doença que se prolonga, mas às vezes são desencarnes rápidos, né? Instantâneos, sem ninguém esperar, que todos eles são assistidos. Então, tanto na encarnação como na desencarnação, nós temos ajudas. Então, ninguém nunca está sozinho. Nós não estamos desamparados. O tempo todo, a espiritualidade ela está trabalhando ativamente por cada um de nós, através da direção primeira de Deus, direcionando os seus trabalhadores por todos os cantos para que ninguém fique desassistido. Então, nunca estamos desassistidos. Às vezes vemos situações, circunstâncias e cenários que são estranhos a nós, porque o nosso ponto de vista é um ponto de vista ainda muito curto. E por falar em ponto de vista, né? Estava conversando com a Ana no sábado, ela até trouxe essa questão dos nossos estudos, do Evangelho, no capítulo 2, e que eu vou ler esse trecho que é pequeno, mas vai nos ajudar. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens,
visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que, pelo pensamento, se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Agora vem o trecho. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado, para o desencarnado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. A morte nada tem de assustador. Por quê? Porque quando estamos em vida, quando estamos encarnados, estamos trabalhando para que, independente de onde eu esteja, eu tenha esse pensamento, esse ponto de vista numa vida futura, que é a vida espiritual. Perguntaram a Francisco de Assis, ele estava cuidando das plantas, mexendo na terra, assim, Francisco, se você fosse desencarnar agora, o que você faria? E ele respondeu, nada, continuaria tratando da terra. Porque a vida dele já era pautada desta forma. A vida dele era pautada no sentido do amor, no sentido do bem. A vontade dele era a vontade de Deus, assim como Jesus, 100% da vontade de Jesus era a vontade de Deus. Então não tem tempo, não tem dia, não tem hora, qualquer hora estariam fazendo a mesma coisa. Porque pauta a sua vida nessa fé inabalável na vida futura. E aqueles que não tiveram, ou nós que não temos ainda essa certeza, essa fé, temos fé, mas nossa fé é inabalável, precisamos estar sempre prestando atenção naquilo que fazemos. E ao se desencarnarmos agora, se perguntar, eu faria muita coisa diferente. E por que eu não faço? Porque nos falta vontade. Não falta tempo, não falta recursos financeiros, nem recursos de qualquer outra ordem. O que nos falta para modificarmos o que precisamos modificar é a vontade. E os espíritos têm uma pergunta que eles não respondem, que Kardec pergunta se nós temos todos os recursos para modificar aquilo que precisamos modificar. E eles dizem que sim, mas o que nos falta é vontade. E eles complementam, quão pouco falta de vontade. Então, essa é uma questão importante, porque vivemos a nossa vida, e aí o temor da morte não existe quando a gente vive a vida de uma forma plena, de uma forma íntegra, de uma forma cristã. Os trabalhos que nos chegam, eles são importantes porque nos tira de dentro de nós e faz um olhar para o outro. Então, voltando aqui à pergunta, não existe esquecidos. Todos nós temos aqueles com quem conhecemos nessa existência, em outras existências, que cuidam de nós. E temos todos os benfeitores espirituais que são ministros de Deus e que trabalham para que tudo se dê certo, que as conjugações deem certas. Então, nós nunca estamos esquecidos, então não há esquecidos. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é o que santifica, o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Então, mais uma vez, Kardec é bem interessante, porque ele trazia perguntas diferentes para o mesmo assunto, e as respostas, vocês veem que as respostas são as mesmas, não importa o lugar. Porque o que estamos falando é do pensamento que segue para um ente querido, e aí não há lugar. Depois os espíritos perguntam,
O Kardec pergunta, desculpe. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração e as veem com prazer? Muitos aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis à homenagem que lhes prestam do que à lembrança dos homens. Vou agora buscar aqui nesse Filosofia Espírita, são os comentários do Espírito Miramês pela mediunidade de João Nunes Maia. É uma coleção de filosofia espírita. Essa aqui está o livro 7º e 8º, acho que são 12, e que ele comenta, Miramês comenta, sobre todas as perguntas que estão aqui no Livro dos Espíritos. Então vamos ver essa que eu estava lendo agora. Estátuas. Ele diz o seguinte, que tanto faz essa questão de ter ou não ter uma estátua, porque o que importa é o que pensamos, é o que sentimos, e que estas homenagens que são prestadas, salvo nos casos em que comparecendo ou participando possa ser útil, inspirando ou intuindo os encarnados para as tarefas ou práticas enobecedoras, que possam gerar benefícios a alguém em particular ou a muitos em forma generalizada. Então, não importa que é a estátua, importa que se aquele momento daquela homenagem, ela será útil para alguns ou para a coletividade. É isso que importa ao espírito. Seria bom lembrar que os recursos dispendidos com as estátuas e as homenagens fossem canalizados para áreas prioritárias para a evolução do homem. Provavelmente a indigência de variada ordem seria menor. A felicidade que nos acena com urgência de confortar nossos corações, todavia, ela espera a nossa parte, porque Deus e Cristo já demonstraram o que fizeram e fazem por nós. Então, essas demonstrações, ele também fala que, Miramês também traz, em umas perguntas anteriores, eu esqueci de mencionar, a questão das velas, das flores. Se utilizássemos esse dinheiro das velas e flores em benefício daqueles que necessitam, seriam muito melhor empregados. Serão recursos que fazem falta. No entanto, a vela e as flores, quando pensamos que é uma homenagem àquele que desencarna, mais uma vez, a melhor homenagem é a prece. É a nossa presença através do pensamento, da retidão, do gostar, do se disponibilizar a parar um momento do nosso dia, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, quem quer que seja, pedindo que aquele sentimento chegue àquele que eu amo. E se nós estamos nesse momento querendo levar uma homenagem, a prece é a melhor homenagem. Porque, lembrando do trecho que eu trouxe sobre o nosso lar, quando André Luiz se encontrava no umbral, que a prece que chega nos tira do tormento, nos tira da tristeza. E aqui os espíritos responderam. Essas lembranças, se os espíritos estão felizes, mais felizes ficarão. E se não estão, aliviarão. Será um lenitivo. Então, a melhor homenagem que podemos prestar não são estátuas, velas nem flores, mas sim o nosso melhor pensamento àqueles que amamos e que partiram. Eles receberão essa homenagem com o coração muito alegre e farão muito bom uso. Miramês também traz um ponto muito interessante nas lembranças. Ele fala assim, que ao lembrarmos daqueles que partiram, vamos lembrar de algo que ele tenha feito de muito bom. E aí esse algo que ele tenha feito de muito bom seja uma semente em nós. E que essa semente dê continuidade nisso que foi feito de muito bom, frutificando. E eu lembrei da tia Vera, fundadora da casa. Com certeza, a melhor homenagem que nós podemos fazer à tia Vera é dar continuidade à obra, que a gente sabe que não é dela, que é de Jesus,
mas que ela empreendeu enquanto esteve aqui encarnada. Essa semente desta lembrança, da memória da tia Vera, quantos de nós já não conseguimos tratar em nossos corações, nesse terreno fértil, e tratando em nossos corações, trazendo o fruto desse movimento de amor que foi o movimento da tia Vera, aqui, a fundadora da nossa casa. Então, bem interessante esse ponto de vista que Miramês traz, porque ele traz o quanto aquele que partiu, que foi para a pátria espiritual, o quanto que em nós esta lembrança frutifique e que seria a melhor homenagem, dar continuidade a algo bom que eles tenham feito. A obra da tia Vera é fantástica. Muitos não tiveram, não diria essa oportunidade só, mas não conseguiram chegar a fazer uma obra dessa. Mas são pequenas outras formas. Por exemplo, usar a gentileza daqueles que partiram e que foram muito gentis. Então, a gentileza pode ser uma semente. E nós, por nós, sermos gentis em homenagem àqueles que foram antes. E, às vezes, é difícil fazer esse exercício quando não temos em nós essa capacidade. Portanto, seria uma excelente homenagem buscar aquilo que nós não temos construído em nós e que eles, tão bem construído, conseguiram trazer aqui. E aí nós trazemos para nós essa possibilidade através da exemplificação que ficou. Isso sim é uma homenagem muito boa. Isso aqui eu estou falando que Miramês trouxe, que eu achei um raciocínio lindo. E aí, continuando aqui nos nossos estudos, então falou da visita ao túmulo, das estátuas. É aí que ele tem duas perguntas, né? Eu vou juntar, que é a 325 e a 326, que ele fala de onde vem para certas pessoas o desejo de ser enterrado em um determinado lugar. E logo em seguida ele fala que esses despojos sejam dentro de um jazigo de família, vamos chamar assim, onde todos os membros da família estão juntos. Aí os espíritos respondem, o local não importa, né? Quando a gente fala do céu e inferno, o céu e inferno existe? Não, são estados de consciência, são estados da alma que estão dentro de nós. Então, aonde será enterrada, que é o corpo, não importa. Quando põe todos os familiares juntos, é para que o encarnado otimize a sua disponibilidade, porque para o desencarnado não existe, até porque da pluralidade das existências, quantos cemitérios nossos corpos anteriores já não frequentaram, já não estão, né? Então, a gente não sabe, em outros países, em outros continentes, aqui mesmo. E nem se teve um cemitério, nem se teve essa oportunidade de um enterro. Então, isso não faz sentido quando a gente... Essa preocupação exagerada, essa preocupação desse ritual, não faz sentido quando pensamos na imortalidade da alma. Agora, o ritual do luto, da perda é importante para que a gente possa passar por esse período. Não é disso que a gente está falando, tá? E aí a outra pergunta que Kardec fala a alma que volta à vida espiritual é sensível a homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Aí, mais uma vez, eles respondem que o que importa é o respeito. É o respeito que temos àquele que foi. É o respeito que temos àquele em que, nesse momento, sentimos separados na vida física. Depois, os espíritos trazem, a todos os espíritos se preocupam com a sua... Não, desculpa. Aqui.
o espírito assiste ao seu enterro, esse é um ponto importante, que é a questão do velório. Aí os espíritos trazem, frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está em estado de perturbação, não percebe o que se passa. Agora vamos ver que o estado de perturbação são estados, quando a gente tem uma doença e fica muito tempo doente, a gente vai se preparando para o desencarne. Mas algumas vezes um desencarne instantâneo, de repente, súbito, em que não estávamos preparados, como Francisco de Assis está. Então, essa mudança desse estado vibratório de encarnado para desencarnado, os espíritos chamam que é um estado de perturbação. Mas não é da perturbação da mente em si, é da perturbação da diferença de estados. Peraí, onde é que eu estou? Não acontece isso quando nós dormimos, às vezes, na casa de outra pessoa, a gente acorda onde é que eu estou? A gente fica um pouco perturbado. Eu estou acostumada a dormir na minha cama, de repente eu estou aqui num lugar, na casa de um amigo, no hotel. Sinto uma diferença. É isso, a gente sente a diferença. A gente não está naquela acomodação, mesmo que a gente não fosse feliz aonde a gente estava, a gente não está acostumado. Então a gente sente essa diferença. Esse é o estado de perturbação, quando tem essa diferença. Então, nesse momento do velório, em que nós estamos ali para prestar uma homenagem, uma despedida, devemos o tempo todo, a gente fala de pensamento. Nesse momento, então, que é o momento mais próximo, ele acabou de desencarnar 1, 2 dias, não importa quanto tempo, mas é muito próximo, eu respeito aquele momento, eu respeito a esse estado, respeito a memória. Fazer uma prece, não comentar. Nesse livro Obreiros da Vida Eterna, comenta de um velório em que as pessoas estavam falando sobre futilidade, sobre a vida social daquele que estava desencarnado ali, no sepultamento dele. E que isso perturba, porque na verdade, quando a gente está num lugar diferente, o que a gente mais quer é algo que a gente possa dizer, isso aqui é conhecido, que bom, isso aqui eu entendi, isso é próximo à minha dinâmica, à minha rotina de vida. Então, as boas lembranças nesse momento e o respeito àquele que está ali é fundamental. A postura que nós tomamos num velório faz toda a diferença para aquele que acabou de desencarnar. Toda a diferença. Então, na questão do velório é importante essa postura. E um desdobramento se o espírito fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro. Ele fica feliz, com o sentimento que aqueles que lá estão, não importa a quantidade, estão emanando em relação a ele. São sentimentos de agradecimento, de amizade, obrigada por estar junto comigo nessa caminhada, obrigado pelo sorriso, obrigado pelas vezes que eu te liguei e você me atendeu. É isso que a gente deve buscar nesse momento. Depois eles perguntam, Kardec pergunta, o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de herdeiros? Isso é um outro ponto importante. Então a gente teve o sepultamento, o velório, o momento antes do desencarne, e agora ele já desencarnou e já estão vendo as questões do dinheiro. Isso é muito importante, porque mais uma vez, nesse momento, essas memórias que ficarão registradas, esses momentos chegarão até aqueles que já desencarnaram, seja naquele instante ou seja no momento logo em seguida. Isso pode perturbar. Isso pode, e aí os espíritos trazem que às vezes o desencarnado ele participa dessas reuniões que é para que ele possa ter dimensão, né, da configuração que ele deixou estruturada familiar. E também um ponto que é importante a gente saber, tanto no sepultamento, aqui nesse momento, em todos os outros itens, tudo vai depender da nossa evolução. O espírito, irmão Jacó, no livro Voltei, ele pede para assistir, né, ao seu desencarne, porque depois ele queria dar um testemunho. Alguns são permitidos
e a outros a misericórdia, a bondade divina protege naquele momento. No caso do Dimas, do livro que eu citei, do Obreiros da Vida Eterna, ele já está, ele está ainda nesse estado, né, de não saber o que aconteceu com ele, mas sabe como é que ele está? Como é que ele vai no velório dele? A mãezinha dele segurando ele no colo. Então ele não percebe, que era o tempo que ele precisava ainda para se desligar, ele não percebe o que está acontecendo, ele sente, não nitidamente o que está acontecendo, porque é a mãe que está ali, segurando ele. Então a bondade divina, a misericórdia acode a todos aqueles que passam por essas situações. E como última pergunta, né, essa questão dos herdeiros, eu vou ler aqui só uma frase que Miramês traz. Lembremos de Judas, as suas mãos queimavam com as vibrações do dinheiro que não ganhavam com o suor do seu rosto. Então, essa é uma situação de herança quando a gente discute. Agora ele traz a maior herança que todos podemos e devemos receber é a que nosso Senhor Jesus deixou para toda a humanidade, a herança do Evangelho. Aquele que não se desgasta com o tempo, sempre cresce, quando a sua semente é colocada no coração. E se pudermos pensar em herança, a melhor herança que deixamos para os nossos filhos ou para aqueles que são objeto da nossa herança é o nosso exemplo, né? É a nossa forma de ser. E a última pergunta que Kardec faz dentro desse capítulo é o respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que ele tem da vida futura. Olha a importância do ponto de vista, né? Aí os espíritos respondem, é a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. E Miramês traz aqui, que... Aqui, olha. Seria muito bom se todas as religiões e filosofias espiritualistas ensinassem aos seus seguidores que a vida continua depois da morte, com todas as paixões e virtudes. O maior amparo que podemos oferecer uns aos outros é o da paz interna, é da oração com a via reta. Somente palavras vazias o vento as leva, sem que o alívio apareça para aquele a quem está destinada a prece. A melhor coisa que existe é cada um, seja em um plano, seja em outro, procurar trabalhar dentro de si as mudanças necessárias, como ensina Jesus. Perdoar as ofensas, as calúnias, não odiar a ninguém, fecundar a ideia de amor cada vez mais no coração, procurando entender o verdadeiro amor e amar todos e tudo. Quando, por acaso, ofender alguém, busque se desculpar e não cometer mais esse ato. Mudar todos os dias a tristeza e a alegria que eleva, desconhecer a maldade e abraçar a justiça. Nesse caminho, as nossas limitações que se iluminam com Jesus irão sendo superadas passo a passo, de modo que descobrimos o céu em nós a brilhar como sendo Cristo no coração. Então, se vivermos assim, nada mais será necessário. Um minutinho, vou passar aqui do tempo, só para ler um texto de Emmanuel, para a gente fechar, ditado por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, cujo título é Eles Vivem. Antes que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo, inquietam-se com sua redenção aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhece o pranto da despedida e te recorda as mãos trementes no adeus, conservando na cuxa do espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas, estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles.
e quase sempre se transforma em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeita a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por ele as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-á contido por infatigáveis zeladores dos teus dias. Se muitos deles são o teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e incentivo para a elevação que lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus, em que os mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro do novo despertar. Paz e bem a todos. Obrigada, Anita. Vamos encerrar, então, esse momento de estudo com uma prece de agradecimento, agradecendo ao nosso Pai Maior por todas as oportunidades que tivemos ao longo de tantas encarnações e por tantas que ainda virão. Agradecendo a Jesus, nosso modelo, guia, nosso grande irmão, pelo caminho traçado para que esses caminhos nos conduzam ao nosso Pai. Saibamos, Senhor, aproveitar todos esses ensinamentos, que saibamos utilizar os acontecimentos passados apenas como aprendizado para o momento presente e que no momento presente possamos distinguir os caminhos que nos levarão a uma vida futura de paz, de tranquilidade. Pedimos também, Senhor, aproveitando a oportunidade, que esteja sempre com todos nós e com aqueles queridos do nosso coração que não mais estão aqui, mas que tendo a certeza de estarem sendo cuidados pelos amigos da nossa pátria espiritual. Pedimos então a licença a Deus, em primeiro lugar, aos espíritos trabalhadores da nossa casa, Maria de Nazaré, nossa mãe, tão zelosa de todos os seus filhos. Pedimos a licença para encerrarmos o estudo de hoje, com a graça de Deus.